Olá a todos, sejam muito bem-vindos a uma série muito especial. Hoje estamos iniciando Encontros e Mercado by NDD. Meu nome é Paulo Teófilo e serei aqui um anfitrião de vários convidados muito especiais. Mas antes de mais nada, quero deixar claro, este é um programa de entrevistas leves. Não faremos nada forçado, com perguntas muito técnicas, ao contrário. Vamos querer conhecer profundamente os nossos entrevistados, saber a sua jornada, como cresceram, como construíram seus negócios e, especialmente, a visão de futuro. E tudo isso sempre de uma maneira leve, com bom humor e contando muito histórias. E antes também gostaria de me apresentar um pouco mais. Sou o Paulo Teófilo, fiz a minha carreira corporativa durante mais de 40 anos. Comecei lá atrás, muito lá atrás, na Sharp, em uma década que eu não consigo nem mais lembrar para todos vocês, e passei por empresas como Sharp, como TCE, como Simpress, Simpress Samsung e Simpress HP. Uma jornada toda montada em tecnologias e serviços, e muito fundamentada também no modelo de outsourcing. Encerrei minha jornada em 2022 e, a partir de então, me tornei consultor e hoje trabalho em consultoria em algumas empresas e, entre elas, a NDD, que é um parceiro muito importante e muito querido. Aliás, um grande abraço a todos da NDD, ao Valmir, ao Anderson, ao Rafael, ao Sartorel, a todos. Queridos amigos, e um trabalho de muitos anos já juntos. Mas hoje temos nosso primeiro convidado, e é um convidado muito legal. É um convidado que abre esta série e que tem uma jornada fantástica. E para que eu não erre nenhum detalhe da sua jornada, gente, eu vou ler aqui um pequeno briefing, um pequeno histórico desta pessoa. Nosso convidado de hoje é um executivo apaixonado por tecnologia e transformação digital, com forte experiência em crescimento, inovação e estratégia no setor que atuamos. Atualmente é diretor de crescimento e tecnologia da Celbet, onde lidera iniciativas que impulsionam soluções estratégicas sempre e ajudam empresas em todo o Brasil e na América Latina a avançarem com eficiência e transformação digital. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o meu amigo Rafael Leopoldo. Rafael, muito bem-vindo, prazer em ter você aqui. Legal que você aceitou estar com a gente. Por favor, Rafa. Paulo, o prazer é todo meu, um grande privilégio estar hoje aqui abrindo, né, essa jornada aqui de podcasts e conversas, que eu tenho certeza que serão conversas agregadoras, né, para todos os usuários, né? Todas as pessoas que forem acompanhar aqui o teu trabalho. Então, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer mesmo estar aqui hoje com você. Nós que estamos super felizes, Rafa, acredite. É um prazer. Para quem não sabe, eu acho que eu conheço o Rafael, é duro, gente, mas 20, 25? Uns 20 para mais, vai, não vamos entregar muito. Entre 20 e 30 anos, fácil a gente se 20 conhece. 20 mais, vai. 20 mais, para não ficar muito ruim para mim, que obviamente aqui eu sou o mais velho, o mais idoso, e não vou negar isso em momento algum. Mas antes da gente falar de tecnologia, Rafa, eu queria entrar num ponto importante. Afinal, gente, nós conhecemos as pessoas do mercado, muitas vezes, Rafa, porque elas fazem, porque entregam suas posições, seu cargo, muitas vezes, né, pelo CNPJ e pelo CPF. Né? E às vezes é assim que a gente troca a vida. Mas hoje eu queria saber um pouco mais do Rafael. E a primeira pergunta, Rafa, é exatamente esta. Afinal, quem é Rafael Leopoldo? Opa! Então, Paulo, Rafael Leopoldo, eu sou hoje, né, uma pessoa, graças a Deus, com uma fé muito grande, né? Tenho muita fé, né, em Jesus, em Deus. Uma pessoa que tem essa força muito voltada para a vida pessoal e para a vida profissional, mas casado, né, com uma esposa maravilhosa que sempre me apoiou em toda essa jornada profissional. Manda um abraço para ela. Não posso deixar de agradecer Carla, né, por tanto entendimento, porque, querendo ou não, essa jornada, quantas viagens, né, semanas a vida. Fora, viajando, e ela segurando muito
lá em casa com os nossos filhos, sempre segurando e incentivando, uma grande incentivadora, realmente uma grande parceira que eu tenho na minha vida. Meus 2 filhos, tenho o Vitor, de 18 anos, que já está na carreira profissional, já está no 2º ano da Faculdade de Engenharia de Software. Que maravilha! Eu tenho também um grande orgulho. Decisão dele, pode ter Em que estado ele está lá? Está em Joinville. Está em Joinville, lá, Joinville. Grande polo. Grande polo, e pode ter certeza, Paulo, não foi influência minha de ir para a área de... falei para ele, tem que ser tecnologia. Ele, por conta, identificou que seria a carreira que ele queria trilhar, já está no 2º ano de engenharia de software, muito bem, apaixonado também por tecnologia, construindo uma grande história, com certeza que vai ser um grande sucesso também na vida profissional dele. Pai do Davi, que tem 14 anos. 14 e 18 anos. 14 e 18. Um menino também, um filho abençoado, maravilhoso, tem aí muito orgulho desses filhos que Deus nos deu. E apaixonado por viagens, adoro amigos, adoro estar em mais pessoas, sempre trocando ideias, podendo auxiliar, ajudar. Um grande propósito de vida é poder influenciar pessoas e ajudar pessoas. Esse é um pouquinho do Rafa, por trás do CNPJ. É isso aí. E é importante conhecermos isso. Afinal de contas, quando fazemos negócios, quando estamos trabalhando, é com pessoas que lidamos. Esse é um ponto, Rafa, interessante. Isso, na verdade, já me leva a uma outra reflexão, outro ponto para você, que é o seguinte, pessoal. O Rafa tem uma vida formada em uma empresa, basicamente na Celbet. E hoje em dia é muito comum a gente ver as pessoas trocarem de emprego o tempo inteiro. Vamos para lá, vamos para cá, e isso, inclusive, de certa forma, é muito bem visto. Mas, assim como eu também fiz uma carreira muito focada dentro de um mesmo ambiente, trocando de muitas empresas, mas no meu caso, pessoal, eu não troquei de empresas, eu fiquei na mesma mesa, as empresas que passaram embaixo, parecia alguma coisa muito divertida, era totalmente diferente. E o Rafa está lá há mais de 20 anos, se não me engano, correto? Então, Rafa, como é que você... 24 anos, olha, como é que você vê isso? Porque hoje isso é até alguma coisa valorizada, mas você tem uma carreira muito sólida de crescimento. Como é que você interpreta isso, essa oportunidade? Como é que você vê essa mecânica hoje? Paulo, hoje a gente, como você muito bem mencionou, a gente vê uma geração talvez aí um pouco impaciente, Então talvez eu acho que um pouquinho disso que a gente começa a ver, não vê tanto profissionais querendo fazer carreira numa empresa. Mas eu acho que isso é um pouquinho dos dois lados, sabe? É um pouquinho da empresa e um pouquinho também do perfil das pessoas. Então, eu digo para você, eu sou uma pessoa que, se eu não for desafiado, se eu não visse que todo o modelo da Celbet traria, eu poderia somar, que tivesse um propósito por trás, que eu pudesse, de alguma forma, contribuir e sempre fazendo com que a empresa alçasse novos voos e crescesse, talvez eu não teria escrito essa história de 24 anos com a Celbet. Então, o que eu quero te dizer? Estou lá, mas nunca fui numa zona de conforto. A gente até brinca, de tédio... Não tem, Não, de nunca tédio teve. Nós não vamos ter esse problema na Celbet, porque a Celbet tem um DNA muito forte, de estar sempre olhando o próximo movimento, a próxima onda que nós falamos. Então, quando você olha a história da Celbet, quando eu entrei, minha matrícula foi a 69. Então, hoje nós somos em mais de 2.200 profissionais na companhia. Que maravilha. E pegar toda essa trajetória da Celbet, e lá atrás, quando a gente começou, nem tinha impressoras, Paulo. Quando eu comecei lá, eram as copiadoras ainda, Vamos pegar assim, muito... Eu não lembro bem desta fase. Não, Não me lembro. Não. Que era gostosa, Paulo? Era legal. Pra caramba também. Era muito bacana. Era muito bacana. A gente tinha acidentes, não sei se vocês sabem, Vocês lembram de uma máquina chamada Nashua? Nashua. Copiadoras, um negócio fantasticamente tecnológico, gente. Naquela época, tinha incidentes incríveis. Por quê? Em certos momentos, a gente tinha que limpar um fio de corona. Que era uma beleza. Que você limpava aquilo com produtos altamente inflamáveis. Me lembro bem de casos, até hoje não sei se é verdade ou mentira, que colocaram fogo na cortina do Palácio do Governo em São Paulo, Uau. tentando lembrar. Foram limpar e pegou fogo lá. Mas faz pouco tempo, isso deve ter sido em mais ou menos
82, Eu não estava nem 83, nascido, eu não era nascido. por ali. Então, por isso que eu não conheço. Então veja, né, que você nasceu numa fase muito evolutiva, é muito legal escutar isso de você. E Rafa, me diga uma coisa, né? Você nasceu em tecnologia. Você nesse começo era um cara de tecnologia, você veio dessa vibe. Sim. Pergunta para você agora marcar. Em que momento realmente se deu a transformação do Rafa? Tecnologia, olhando tecnologia, para o Rafael que olha negócio, business. Paulo, eu nasci não sei se nasci bem na tecnologia, né? Eu peguei a fase, quando o mundo da internet, que eu tinha que ficar até meia-noite para poder conectar a internet, para ter um pulso só, né? E ficava aquele barulhinho, linha de escada. Fiz algumas ligações em orelhão, que muitos não conhecem. Então eu entendo que eu peguei uma boa parte do momento dessa virada, né? Dessa transformação. Isso sempre foi algo que brilhou meus olhos. Meu primeiro computador, ele vivia desmontado, né? Quando eu ganhei meu primeiro computador, eu vivia com ele desmontado. Que legal. Né? Meus pais, né, sempre falavam, meu Deus, por que está desmontado? Eu falei, estou mexendo aqui, estou aprendendo. Então, eu sempre fui apaixonado pela tecnologia. E a minha trajetória foi essa, minha formação foi em tecnologia, depois eu fiz algumas especializações em negócio, mas a grande virada para mim, Paulo, foi quando eu olhava a tecnologia, porque assim, para mim a tecnologia por si só ela não transforma. Isso é um ponto importante. Né? A tecnologia ela precisa resolver alguma coisa, você precisa entender o que a tecnologia vai fazer a diferença no cliente, no negócio. Então eu sempre falo, a tecnologia ela é um meio. E aí a minha virada foi, como eu poderia usar o meu conhecimento na minha trajetória técnica para poder contribuir nas necessidades dos clientes, nas dores dos clientes, para que a gente pudesse usar o conhecimento técnico, a tecnologia em si, claro, para transformar o negócio dos clientes. E me apaixonei por isso. Né? E aí fui consultor, implementando várias soluções e até chegar hoje como diretor de crescimento, quando a gente começa a escrever, né, projetos, a desenhar projetos que vêm de encontro com a necessidade do cliente. Esse é o ponto que eu sempre trabalhei com o time. Não adianta a gente se apaixonar pela tecnologia. Isso é um grande erro. Muitas empresas, porque eu acho que... Ponto importante esse. O software que eu estou criando é maravilhoso, mas ele resolve o quê? Perfeito. Ele vai trazer o quê de ganho? Porque daqui a pouco você está desenvolvendo algo que não tem mercado, ou não está no tempo certo, ou não resolve uma dor real. Então, a minha virada foi aí, Paulo, quando eu consegui ver que o conhecimento técnico que eu tinha e a possibilidade de entender como os clientes buscavam necessidades para soluções e a tecnologia vem para ajudar, eu acho que aqui é onde eu quero focar. E aí foi a minha virada. Grande ponto esse, Rafa. Mas interessante esse ponto que você acabou de falar. Na verdade, hoje, o importante não é ter tecnologia. Verdade. Mas é saber que tecnologia eu preciso para obter um melhor resultado. Esse é o seu grande ponto. É isso aí. E foi aí que você percebeu a grande oportunidade, né? E quando você olha tudo isso, Rafa, qual foi, na tua opinião, dentro da tua jornada, aquele desafio, ou estratégico, ou operacional, de alguma maneira, que te fez falar o seguinte, cara, esse é o meu lugar? Boa pergunta. Difícil essa, eu sei. Uma boa pergunta. Essa é uma pergunta que mata. O momento para mim, Paulo, foi quando eu via que o que eu estava fazendo transformava negócios. Grande. Né? Ele alinhava o propósito do Rafael pessoal com um propósito corporativo, seu bet, né, nessa minha trajetória de 24 anos na companhia. Então, para mim, quando eu olhava todas essas oportunidades e via que essa possibilidade de eu contribuir nessa transformação, falei, aqui eu estou no lugar certo, porque aqui eu juntei o propósito do CPF com o propósito do CNPJ, atendendo algo que o mercado demandava. Eu acho que não tem prazer maior na vida do que você acordar e saber que você vai fazer algo legal. Saber que você vai fazer algo legal. Você vai, né, contribuir para pessoas, você vai poder aprender com pessoas, você vai trocar experiências. Isso eu acho que é um legado que você deixa, que marca. Então, aí eu falei, aqui é o meu lugar, é isso que eu
quero fazer para a minha vida. E tenho alguns outros planos para frente, né, de eu conseguir contribuir. O fato que eu estou fazendo agora, eu já estou no conselho da empresa. Bacana. Estou agora tirando a certificação de conselho, mas com propósito, não de, claro, de carreira, mas de eu poder contribuir um pouco mais com toda essa experiência que eu tenho tido, né, na minha vida profissional, pessoal, para outras empresas, sabe? Não é uma questão financeira. Estou olhando para poder fazer mais dinheiro. É o propósito. É o propósito, sabe? Não, também vai. O Rafa está falando bacana. Algo bonito. Não é não. É verdade, sabe? Eu vejo que a gente precisa fazer algo por outras pessoas, né? A gente é tão agraciado, tem tantas coisas que, né, a gente aprendeu, teve oportunidade, por que não ajudar outras empresas e pessoas? Claro que, consequentemente, você vai ter ganhos financeiros em outras empresas. E faz parte. Faz parte. Então, eu tenho esse desafio ainda na minha etapa profissional de poder contribuir com toda essa experiência, que eu tenho certeza que é o que tu está fazendo agora, nessa nova etapa de consultoria. É muito bom, é muito saudável, viu? Eu imagino, sabe? Deve ser muito gostoso você poder ajudar outras pessoas que às vezes, né, têm dúvidas, não sabem se o caminho certo. Claro que a gente também não vai ter a resposta certa, mas a experiência nos permite talvez encurtar alguns caminhos que eles não teriam. Sabe que esse ponto que você colocou, Rafa, tem uma coisa muito legal que eu curto. Enquanto você está numa empresa, eu fui muito feliz durante toda a minha jornada nessa empresa. Foi algo fantástico, fantástico mesmo, né? Aliás, grande abraço a todos. Mas o prazer hoje de poder conversar com todas as pessoas do mercado, trocar experiências, contribuir, é algo que você está trazendo para a mesa, conversando aqui, que é algo que todos os profissionais precisam um dia ter essa oportunidade. Verdade. Faz parte da transferência agora de conversarmos de maneira tão livre, tão gostosa, tão aberta, que a gente consegue trocar experiências, contar as histórias, dar risadas, né? Chorar juntos, sem a necessidade de estarmos competindo em alguma coisa. Claro. Essa é uma parte muito gostosa hoje. E eu gostei dessa tua fala, acho que é uma coisa bacana. Mas, Rafa, evoluindo um pouquinho mais. Desde que a gente está no mercado, que você está no mercado, o mercado B2B vem passando por uma transformação incrível. Cada vez mais. Né? Nós nascemos numa época onde conversar com o cliente era mais fácil. Né? Aqui nessa sala, tenho certeza, e talvez aí que estão escutando também não, mas eu fazia a operação arrastão. Vocês vão pensar que isso é algum problema, né? Mas não é. É você chegar no prédio, chegar no prédio, se apresentar com o seu RG, né? Subia no último andar e descia batendo porta. Ninguém tinha informação, só você. Mas é que eu te pergunto, Rafa, e levando o B2B para o mundo do outsourcing, o modelo evoluiu. O que você acha que hoje é diferente da oferta que nós vivemos muito tempo? O que você acha que hoje mudou no modelo de oferta de outsourcing? Legal, Paulo. Eu vejo, sabe, muito a evolução é aquela máxima de que nós não vendemos produto, sabe? Mas ainda, apesar de a gente perceber no mercado muito empresas focando no produto. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar no outsourcing. Vamos pegar um exemplo clássico que a gente é difícil de a gente fugir porque está no sangue o toner, né? Enfim, tudo mais aqui. Mas vamos pegar a parte do outsourcing de impressão. Perfeito. É commodity. Commodity, total. Como vários produtos hoje, né, no mercado é commodity. Mas o que a gente percebe... PC é commodity. PC? Térmicas são commodities. Claro, tudo isso. O que a gente fala, inclusive softwares, porque se você pegar o software isoladamente... Também. Tem vários players no mercado. Então, quando a gente olha essa mudança, mas a gente ainda percebe várias falhas, né, sendo cometidas, de que é focar no produto. E eu entendo que não tem, há anos já, que não tem mais espaço e cada vez menos de você entrar lá para falar simplesmente de eu vou te prestar, vou te alocar um equipamento, vou te entregar um serviço simplesmente só no dia a dia. Então, o que eu acho que a grande mudança é, Paulo, o mercado não compra mais produto, ele compra solução, sabe? Ele compra experiência. Resultado. Ele compra resultado. Então, isso que a gente trabalha muito internamente é
como é que nós vamos agregar valor? Como é que nós vamos tornar este produto, este commodity, este outsourcing aqui em resultado para os nossos clientes? Então, essa mudança ela está cada vez mais acelerada. Tá? Acho que tu não tem ouvido falar de inteligência artificial aí, né? A gente ouve pouco agora, não ouve muito, quase nada. Isso só vai acelerar mais ainda, né? Com a inteligência artificial, ela... Ponto legal esse. E como é que você vê exatamente isso? Outsourcing e inteligência artificial, IA. Como na tua experiência, como é que está sendo esse impacto hoje nas tuas operações? Primeiro ponto, inteligência artificial, eu vejo que ainda ela tem muitas empresas quebrando cabeça, né? Porque, de fato, qualquer tecnologia, qualquer, né, nova solução que fornece, você tem que trazer ou aumentar faturamento, ou reduzir despesas, aumentar lucro. Uma coisa ou outra. Não pode ser simplesmente assim, e a gente vê muito disso, tem que implantar inteligência artificial. Só que eu faço o quê? Exato. Aonde? De que forma? Com que governança? Né? É um ponto que a gente tem trabalhado muito. Então, eu vejo assim, inteligência artificial é um caminho sem volta. Não tem, né? E não é recente. A inteligência artificial já está no nosso meio há muitos anos. O que ela ganhou foi agora mais notoriedade, com maior capacidade computacional, mas ainda tem um grande problema que são dados. Nem sei se tu vai entrar nesse tema de dados aqui, mas enfim. O que eu vejo? A inteligência artificial ela vai cada vez mais estar no meio da nossa vida, pessoal e profissional. Então, quando a gente fala de outsourcing, quando a gente fala das nossas plataformas de software, realmente, como é que nós vamos utilizar toda essa estrutura, né, todas essas camadas de inteligência artificial para que a gente leve isso para o nosso cliente, que vai fazer sentido e vai mexer no ponteiro dele de faturamento, vai ajudar ele a ter melhores eficiências operacionais, consequentemente mexer a última linha, que é onde o board adora, né, os executivos, os acionistas adoram, que é melhorar a margem, lucro, tudo da companhia. Paulo, é um caminho sem volta. Inteligência artificial, o grande desafio hoje em dia é você saber aonde aplicar, cuidar com a governança e realmente ter projetos efetivos. Por incrível que pareça, está tendo muita frustração de implementação, de muito dinheiro sendo investido e muitos projetos frustrados por uma má visão, né? Não ter tido uma preocupação exatamente aonde começar e de que forma começar. Tem tido uma experiência muito boa. Essa é acho que um ponto importante. Inclusive, recentemente, no Rio de Janeiro, com um grupo, né? Chamado CIO RJ, Rio de Janeiro, aliás, grande abraço a todos, né? A gente discutiu um pouquinho sobre tecnologia e pessoas. Essa foi uma conclusão interessante naquele pequeno debate que durou pouco tempo, 20, 30 minutos, né? Que a tecnologia em si, sem as pessoas realmente saberem o que esperar e o que fazer, ela é pouquíssimo eficiente. A gente precisa decidir com clareza a estratégia qual é e para você poder implementar realmente de maneira eficiente e tirar o melhor resultado. Exatamente. Mas, levando nesse ponto, Rafa, uma coisa que eu observo, né, a Celbert, você trabalhando muitos anos, vocês diversificaram muito a operação. Vocês nasceram lá atrás, né, como uma empresa de venda de produto, evoluíram, né, entraram no modelo de outsourcing e transformaram o outsourcing não mais apenas de hardware, vocês entraram também no modelo de software as a service ou várias plataformas, diversificando. Em que momento se deu essa visão? Por quê? E como é que vocês enxergam esse crescimento, esse desenvolvimento da companhia hoje? Boa, é um tema que a gente discute todos os dias, vai, né? Quase nunca, né? Até no café da manhã. Exatamente. Porque, Paulo, o que trouxe a Celbert até 2026 não é o que vai levar a Celbert até 2036. Vamos usar aqui 10 anos, é tempo demais, né? Mas não vou nem... Vamos botar 2030, 4 anos. Aliás, parênteses, está difícil planejar o próximo ano. Exatamente. Esse DNA nosso sempre foi muito... aguçado de a gente realmente olhar os movimentos que a companhia vai fazer. A Celbert faz 49 anos este ano. 49 anos? 49 anos. Ano que vem, 50 anos. Né? Vamos fazer uma festa muito boa para as nossas pessoas, para os nossos profissionais. Me convida, né? Fica também aqui um agradecimento especial para as nossas mais de 2.200 pessoas nesse Brasil, porque, Paulo, nós temos um time incrível,
É um time realmente engajado, comprometido, um time que faz acontecer. Maravilha. Nós estamos fazendo nesse movimento de crescimento e expansão graças a um time espetacular que a Selbet formou e tem e continua crescendo. Mas nós, há 10 anos atrás, mais ou menos, tá? Arredondando aqui alguns números, nós já vimos um movimento no mercado onde o cliente buscava aquela história de sair do produto para resultado, para solução. E nós já vimos que os nossos clientes já vinham buscando uma centralização de fornecedores. Quanto menos fornecedores conhecendo do negócio, porque é aquela máxima, né? Eu preciso de parceiros, extensões das empresas, que a gente sempre fala que a Selbet não é um parceiro, é uma extensão da empresa do nosso cliente. Nós precisamos conhecer o negócio do cliente. Nós precisamos entender a estratégia que ele tem, as prioridades que ele tem, para a gente poder, de alguma forma, contribuir junto com eles. E a gente percebia que, assim, nós tínhamos o relacionamento, nós tínhamos a confiança do cliente, nós olhávamos o mercado se transformando, o nosso cliente buscando novas soluções, e nós falamos, faz sentido nós construirmos um ecossistema, que é o que a gente chama hoje, né? A Selbet, nós construímos um ecossistema. A Selbet hoje nós somos 10 unidades de negócio. O outsourcing de impressão é uma unidade de negócio. Negócios. São mais de 180 mil equipamentos locados na BU de print. Mas nós diversificamos, compramos nessa jornada, nesses últimos 11 anos. Por sinal, segunda-feira a gente acabou de anunciar mais uma, né? Mas não para o mercado ainda, a gente só anunciou para os funcionários dessa empresa. Quer fazer um fundo especial nesse momento? Conta aqui. Não posso. Ó, só estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5 pessoas apenas. E a câmera? Não dá. A câmera está só gravando. E eu acho que é um ponto importante, Paulo, até aproveitar. Não posso abrir, porque a gente tem uma preocupação do nosso modelo, que é, a gente tem uma preocupação de comunicar aos funcionários das empresas, né, que a gente adquire primeiro. Eles são os primeiros a saberem, para entenderem realmente o movimento. O segundo são os clientes. Nós estamos indo cliente a cliente explicar o movimento, como é que esta nova empresa vai funcionar dentro da Selbet. E aí depois o mercado. Né? Realmente é um modelo que a gente entende que melhor funciona, então a gente tem todo um cuidado. Por que a gente não começa? Já está assinado, já está tudo certo, já avisamos os funcionários. Claro que isso logo, daqui a pouco, né, acaba saindo, mas de nossa parte a gente busca sempre esse formato de ter essa comunicação bem alinhada com os nossos clientes. Então, a gente olhava, voltando à tua pergunta, a gente olhava essa oportunidade de que como é que nós podemos contribuir e agregar mais valor, claro, né, para esses clientes. E foi onde a gente começou a buscar empresas que fazem sentido para a estratégia de ecossistema. E não é construir um Frankenstein. Compra qualquer empresa, de qualquer tipo, de qualquer mercado. Não é isso. Né? Claro. Nós temos uma estratégia onde nós olhamos todas as sinergias que nós temos destas empresas com a nossa operação. E o grande trabalho, né, o grande objetivo que nós estamos fazendo junto é levar a juntar essas tecnologias num ecossistema e a gente resolver a dor do cliente. Aquela história que a gente falou, a gente não vende produto. Não é uma solução de automação com RPA, na BU de Data e AI com a parte de inteligência artificial, com a outra de cibersegurança. Não é assim que nós vamos ao mercado e queremos vender isoladamente. É entender o cliente dentro da sua estratégia. Ele quer fazer toda uma continuidade do seu negócio com a gestão da TI dele. Ele quer cuidar da reputação da empresa com cibersegurança. Então, nós temos dentro do ecossistema conhecimentos e estruturas de produto e pessoas que a gente consegue entregar uma solução completa para ele. E é isso que tem feito toda a diferença, tem dado super certo, a gente tem conseguido fazer o ecossistema funcionar muito bem. Não, bacana, eu acho que esse é inclusive uma experiência que a gente observa muito, né? Essa diversificação de empresas e a junção delas num único negócio. Mas eu fiquei curioso agora com uma coisa. Vocês têm muita gente lá hoje de desenvolvimento também, trabalhando? Tem bastante. Temos. Muitos. Vocês trabalham só internamente ou com parceiros também? As duas formas. Formas. Que também faz parte do ecossistema. Os parceiros. Estratégicos. Demais. Né? E também quero deixar meu agradecimento à ND Digital, né? Enfim, que está aqui trazendo esse projeto, né? de estar trazendo pessoas para poder compartilhar um pouquinho das suas trajetórias, da sua história, e que a ND é um exemplo de um grande parceiro que a Selbet tem de muitos anos, Paulo. Muitos anos mesmo. Parceria? Olha, Paulo,
eu diria para você que no mínimo uns 15 anos, Paulo. Olha. Nós pegamos a plataforma da NDD do PA, do Print Account, se eu não me engano, que era uma... Meu Deus! Não é da minha época, eu não lembro. Nós implementamos nota fiscal a laser da NDD no Grupo Tigre. Olha só. Um dos primeiros, quando o projeto recém virou. E eu fui das pessoas que implementou isso na época lá. Olha que história, hein? Que história bacana essa. Como é que foi essa experiência? Olha, Paulo, não vou dizer para você, foi bem desafiadora, sabe? Foi bem desafiadora. Foram algumas madrugadas, né? Porque era questão de integração, era você implementar, porque a gente foi para a nota fiscal a laser, na época tinha papel moeda, e aí tinha contingência, se não funcionasse a contingência, se desse algum problema, você tinha que acionar a contingência para imprimir no papel moeda, mas foi um sucesso, né? Então, assim, voltando à tua questão de parceria estratégica, e usando o exemplo da NDD, nós temos isso até hoje. Nós somos parceiros de grandes players de mercado, IBM, Oracle, Red Hat, Ricoh, Epson, grandes players, grandes fabricantes, né? Enfim, até perdão às vezes por não citar tantos, que são tantos parceiros aqui que a gente não dá para lembrar. Não dá para lembrar de todos, mas que para nós o ecossistema, o parceiro faz todo sentido. Todo sentido. E a gente poder ter o que hoje uma NDD construiu, que tem profissionais exemplares, uma solução que o cliente confia, que a gente sabe que vai resolver alguma necessidade do nosso cliente e faz parte da oferta que nós estamos levando para o mercado, faz todo sentido. Então, faz muito... Parceiros para nós é algo que a gente leva muito a sério. Aliás, um comentário, a NDD, posso errar alguns números aqui, mas ela trabalha hoje com mais de 600 pessoas na empresa. Tem um núcleo em Lages fantástico. Incrível muito prédio, bacana, incrível prédio. Eu brinco muito com o Valmir sempre, com o Anderson e com todo mundo, né? Cara, se o Bill Gates visitar a instalação, ele compra de vergonha, porque ele não pode ter algo não tão bom quanto isso aqui. Realmente eu conheço também a ND há mais de 25 anos, sei lá, 30 anos, já perdi a conta, quando eles começaram, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta específica sobre a NDD, né? Sobre a NDD. Cara, a pergunta é a seguinte, né? Olhando para a NDD agora, onde você enxerga o maior potencial de evolução para o que vocês vivem juntos hoje? Onde você enxerga aquele ponto e fala, puxa, é aqui que a gente realmente hoje cresce juntos? Paulo, o que eu vou trazer nessa parceria com a NDD é o mesmo que a gente usa internamente para as nossas soluções e para outros parceiros. A NDD, né, ao longo dessas trajetórias, toda essa jornada que eles chegaram até aqui, uma empresa exemplar realmente no mercado hoje, o que vai fazer essa parceria ganhar cada vez mais representatividade, né, mais musculatura, eu diria para você que são as informações, os dados e a experiência que a NDD tem. Vou tentar ser um pouco mais direto nesse cenário. Quando a gente olha para o cenário do outsourcing de impressão, quantos dados a NDD tem de mercado? Claro, tem coisas que são sigilosas, são de cada cliente, não é isso que eu estou comentando aqui, mas com a experiência, o quanto nós podemos, que a NDD pode contribuir com seus parceiros. Com aprendizagem, com processos. Exatamente. Com uma série de coisas, acho que é isso que você quer dizer. É exatamente isso, né? Outra frente que a gente vê é a parte, né, de outras unidades de negócio que a NDD desenvolveu. Por que eu estou te falando isso? Porque a inteligência artificial, foi um pouquinho do que nós já falamos, ela vai cada vez acelerar muito em vários mercados. Qual é o maior dificultador hoje? Dados. Dados. É o grande ponto hoje, né? As empresas não estão preparadas. Muitas delas não estão, querem implementar, mas os dados não estão organizados. Aliás, Rafa, 3 dos principais pontos de TI em pesquisa de preocupação: cibersegurança, dados e depois sim IA. Exato, porque IA sem dados não funciona. Não funciona. Né? É um carro sem motor. Né? Então, não, compreendi. O que eu vejo, a NDD ela tem hoje uma capacidade muito grande de apoiar essas empresas nesse tema de dados. Eu também acho. E aí eu deixo aqui também até junto com o Rafa, um ponto importante. A NDD tem produtos e capacidade de ajudar as empresas a entenderem como implementar. Exato. Porque aquilo que a gente falou no começo, Rafa, o problema não é a tecnologia, não é o software, não é nada disso.
mas é o processo. É como você fazer tudo isto funcionar. Acho que esse é o grande ponto. Exato. Mas bacana o teu ponto, Rafa. Agora, Rafa, nós falamos um bocado de muita coisa, mas eu queria voltar um pouquinho agora, mais ainda no Rafael, em algumas coisas. Rafa, quais figuras ou líderes mais influenciaram a sua forma de pensar o negócio? Ai. Líderes que influenciaram. Bom, não que posso... trabalharam com você, que foram teus mentores, aqueles que você fala, e do mercado inteiro. Sim, Paulo. Primeiro eu vou falar para você o seguinte, todas as pessoas que nós nos relacionamos, nós conseguimos absorver, sabe? Coisas boas e coisas ruins. Né? E ruins para nós, porque eu acho que cada ser humano tem o seu propósito, o seu foco. E eu tenho muita inspiração em muitas pessoas que eu tenho a oportunidade de conviver. Mas e aí não estou aqui agora puxando para o lado, né, da Selbet simplesmente, mas de fato é algo que para mim, hoje todos os meus movimentos, minhas inspirações, são duas grandes pessoas, eu vou dizer para você, três grandes pessoas que realmente para mim são inspirações de vida pessoal e profissional. Eu começo pelo seu Luiz. Claro, esperava isso. E pelo seu Nauro, né, que são os irmãos, são os fundadores da Selbet. Paulo, é incrível você conviver, né? Infelizmente o seu Nauro ele não está mais, né, conosco aqui nessa terra, está num lugar muito melhor que nós. Está curtindo. Está curtindo, mas que são pessoas humanas, sabe? São executivos que desde o primeiro dia que eu entrei na Selbet eu via neles a preocupação com as pessoas, né? A porta aberta. Qualquer profissional que quiser bater hoje lá na sala do seu Luiz, do Júnior, que eu vou mencionar já daqui a pouco, são pessoas que nunca perderam a essência da simplicidade, da humildade, com toda a condição, com toda a capacidade que eles têm. São pessoas muito legais. Que para mim isso é um exemplo de vida de pessoa para o lado pessoal, para o Rafael, né, pessoa física, e para o Rafael, pessoa jurídica, de a gente nunca perder exatamente essa essência que nós somos, né, que nos trouxe até aqui, porque eu acho que nada mais bonito do que a humildade, né, do que a simplicidade, e pessoas que têm hoje uma condição de conhecimento, né, de pessoa, claro, em questão financeira aqui, mas que tem essa simplicidade. Então, para mim, o seu Nauro, o seu Luiz sempre me inspiraram muito, me inspiram até hoje. O seu Luiz vai todos os dias na Selbet, todos os dias, Paulo. Que maravilha. Ele tá lá. Quantos anos está o seu Luiz? Se eu não me engano, 77. 77, tá? Maravilha. Se eu não me engano, 77. Acho que ele faz 78 este ano. Super bem. E o seu Nauro nos deixou, né? Acabou na pandemia, né? Foi uma fatalidade. Mas o coração dele, sabe? A preocupação com as pessoas. Eu via muito e queria me espelhar e me inspirar muito, e me inspirei muito, né, no seu Nauro, em toda a oportunidade que eu tive de conviver com ele. E agora, né, falando do Júnior, que hoje é o CEO, é o que está à frente da companhia, não muda nada, né, do que eu vejo no seu Nauro, que é o pai dele, no seu Luiz, como pessoa simples, humilde, uma pessoa visionária, né, que lá atrás, quando muitas vezes ele ouvia, né, nós ouvíamos que Selbet indo para software, essa loucura, vocês, né, querendo diversificar, e ele sempre com uma visão muito à frente, né, de como é que vai construir o novo mercado. É uma pessoa que me inspira muito. Tem vários outros grandes inspiradores que a gente lê, fala, empresas, mas eu falo para você, claro, meu pai, né, por mais, né, como todos, né, meu pai sempre um cara trabalhador, comercial nato, né? Eu saía cedo, viajava, voltava, sempre me inspirei muitos aprendizados com ele. Minha mãe, né? Minha mãe foi professora, se aposentou, né, na área da educação, sempre muito rígida conosco nos estudos, de fazer com que a gente pudesse ser pessoas melhores, né, para construir um mundo melhor. São pessoas, meus irmãos, Paulo, muitas pessoas me inspiram, sabe? E eu falo, se você realmente prestar atenção em cada um, né, você vai sempre aprender. Você tem que estar disposto a trocar. Claro. São inspirações que eu tenho, e várias pessoas dentro da Selbet me inspiram hoje, que eu gosto de trocar experiências, toda a liderança que nós temos.
é incrível, né? Isso, a gente é a soma Sim. de várias pessoas que, né, que a gente vai aprendendo. É a famosa Isso que 1 bacana. mais 1 não é 2, né? 1 mais 1 Não, é 3. bacana. Todos nós temos grandes líderes, pessoas que a gente admira, né? E isso é sempre assim, é muito bom ter isto. Mas quando a gente fala das inspirações, quando a gente fala das pessoas que realmente a gente admira, né? A vida também não é apenas coisas boas. Infelizmente, tem muita coisa que às vezes não dá muito certo, né? E aí eu te pergunto, qual lição aprendida com um erro estratégico você considera a mais valiosa? A lição aprendida com o erro. Aquilo que você acreditou, te avisaram, não deu muito certo, e você diz, aprendi. Ou que eu tentei e não deu certo, aprendi. Porque tem uma coisa importante, vamos lembrar aqui, gente. Uma coisa é errar tentando, outra coisa é errar por não ter feito, por ter sido leniente e não agido. Então são coisas. A pergunta aqui, ela é positiva. Eu tentei, eu acreditei e aprendi. Legal. O que me veio à cabeça aqui, né? Tem tantos, Paulo. Eu sei. Só que não A vai dar gente pra passa o não vai tempo ter inteiro. tempo. Tem tantos, mas algo que, de fato, eu, em conversas, em feedbacks com o Júnior e com outro, enfim, né, tudo mais, eu tenho um perfil muito acelerado. Sim. Quem me conhece sabe que eu tenho, né, um pouco dessa mecânica que eu gosto de ser multado por velocidade, não por estacionar em lugar proibido, por estar parado, né? Então, assim, eu acho que uma lição aprendida muito foi que sozinho não adianta a gente estar acelerando muito e se as pessoas não estão acompanhando e você não está com as pessoas junto contigo. Isso foi um marco muito grande na minha vida profissional, quando eu olhava que assim eu queria acelerar demais, mas as pessoas muitas vezes não estavam entendendo, eu achava que estava, né, tudo certo e queria acelerar, mas não estava no momento Não certo. estava no momento. E as pessoas não estavam alinhadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes é importante você entender o ritmo, o movimento que o grupo está e você estar junto com o grupo do que você estar sozinho lá na frente e o grupo não está contigo. Então, isso para mim foi um grande aprendizado, né, de que nós precisamos estar numa estrutura alinhada e com o time junto, integrado, né? Não adianta você querer acelerar se não tiver o time, sabe? Isso para mim foi um grande aprendizado, porque a gente vê muitas pessoas, e outro ponto é a questão de tem muita gente que não gosta de ser confrontada, né? Não gosta de ter conflitos positivos, não destrutivos, não é conflitos realmente. Sim, claro. Eu gosto de ter pessoas no meu time que pensam como eu já não gosto, tá? Eu gosto de ter pessoas que realmente trazem visões diferentes, ideias Ótimo. diferentes, Essa é uma boa contribuem para a discussão saudável. Você gosta de ser questionado? Muito. Eu sou um cara questionador, Paulo. Eu sou um cara... Eu sei. Questionador. Eu não sou muito fácil de aceitar as coisas, sabe? Quando eu tenho uma ideia, quem me conhece sabe, eu, entendendo que aquela visão é o melhor, eu vou, muitas vezes, trazer pontos de vista para ver se faz sentido ou não. Então, gosto disso. Mas, da mesma forma que se eu entender que, peraí, que eu estava indo para a direita, mas foi me mostrado que para a direita não era o melhor modelo, eu preciso ir para frente, eu mudo rápido também, sabe? Eu também entendo. Não é aquela cabeça dura que não tem que ser assim, né? Mas eu acho que isso a experiência vai nos ensinando. A vida. Que tem a ver com o ritmo que eu estava te falando, porque poderia ser que eu estivesse indo para um lado sozinho naquela velocidade que na frente eu ia talvez me decepcionar. Aconteceu vários casos desse tipo, mas isso é uma lição de vida que eu tive profissional que é muito importante, me marcou e fez toda a diferença na minha carreira profissional quando a gente trabalha no time, não sozinho. Agora, nesse sentido, Rafa, nesse ponto que você colocou, é claro que a gente está numa fase de disruptura, de mudanças, tecnologia acelerada, tudo acontece em tempos cada vez menores. E a gente está se adaptando. Sim. A IA veio para nos ajudar, porque provavelmente sem um suporte de IA, a gente não conseguiria entregar tanta coisa que a gente entrega hoje. É muito comum a gente usar isso para acelerar. Aí eu te pergunto,
nesse sentido que a gente está. Quem enfrentará os maiores desafios de adaptação? Os provedores de tecnologia ou os clientes finais? Que são desafios grandes. Paulo, eu nunca parei para pensar nisso. Né, quem vai enfrentar os maiores desafios, porque eu entendo que os dois têm grandes desafios. Né? Os dois têm grandes desafios. O cliente final realmente tem um arsenal de possibilidades, porque cada vez mais softwares para resolver uma dor tem N. Uma série de informações. Uma série de informações, né? Um desafio muito grande de decisões para serem tomadas. O integrador, da mesma forma, né? De você olhar para o mercado, entender todas essas soluções e momentos do mercado, traduzir isso em soluções que vão ajudar o cliente e levar essa solução final. Paulo, eu não sei te responder exatamente qual dos dois vai ser mais desafiador, mas eu entendo que os dois. Os dois terão. Estão passando por grandes. São naturezas diferentes. Exato. Quem é fornecedor tem que entender, cara, como é que eu me adapto à velocidade e ao tipo de negócio que eu tenho hoje. E aí eu sempre hoje tenho observado uma coisa, Rafa, que talvez também você viva hoje no teu negócio. Está muito difícil falar com os clientes, cada vez mais. Ou a gente entende esta natureza e entendendo que ele hoje tem informação, ou é muito difícil você chegar neste cliente no momento correto, que são os sinais de dados. Ou seja, ou trabalhamos com dados, ou a gente não enxerga mais nada. E do lado do cliente, ao contrário, ele tem uma série de informações. Ele está numa avalanche, numa tsunami de informação. Então, como usar o quê para que realmente o resultado seja o máximo? Fato, Paulo. Desafio. Gigantesco. Porque para todo mundo. O nosso desafio maior de ganhar esse tempo do cliente, que é o que você está falando, de conseguir falar com o cliente, ele não é simplesmente de ganhar do nosso concorrente direto. Não é só isso, porque o nosso cliente lá ele está com vários desafios internos. Muitos. Né? Ele tem complexidades para serem resolvidas. Ele não tem hoje tempo ocioso. Não tem mais. Ele não tem. Ele realmente vai investir tempo, ele vai te dar atenção se ele perceber que você vai ajudá-lo, agregar exatamente para ele. Para o resultado específico. Então você tem que conhecer do cliente. Você tem que conhecer, ter os dados, saber qual que é a estratégia dessa empresa, desse cliente para 2026, para 2027. Como você consegue ajudar ele? E se você aborda ele assim? E time comercial de todas as empresas, que desafio que tem, hein? Mas, Paulo, tem tantos dados, cara, tem tantas informações, tem muitas ferramentas. O fato é que assim, não dá para que nós sejamos mais generalistas. Não dá mais para a gente achar que eu vou lá tomar um cafezinho com o cliente e só naquele cafezinho eu já consigo sair com o negócio. Primeiro que o cliente nem tem mais espaço para essa questão, nem quer mais te ouvir. Até eu estava vendo um dado rápido. Isso aí. Muito rápido. Claro. E um tema que a gente aborda muito, a gente tem uma parceria muito forte com o Gartner, né? Enfim, acompanha com o IDC. Claro. Existe uma linha de estudos que nos próximos 5 anos o cliente não quer mais falar com o vendedor. Ponto importante este. E aí? Ele não quer mais falar com o vendedor. Só que muito nessas discussões que nós fizemos, não é que ele não quer falar mais com o vendedor, ele não quer mais falar com o vendedor de antigamente. Aquele profissional que não agregava, aquele profissional que eu chego lá, peraí que eu tenho que puxar o fulaninho, o ciclaninho, né? Chega lá simplesmente e ele é raso, ele é superficial, ele não conhece do negócio, ele não conhece do cliente, ele não está somando para a estratégia. Não está. E esse é o grande desafio que nós estamos transformando na nossa estrutura comercial, que são realmente profissionais que dominem do que falam, sabem do que e levem valor. E levem valor para os nossos clientes. São pontos importantes. E você sabe, Rafa, tem um ponto nesse sentido que você falou, que eu percebo muito hoje, que acho que é importante a gente não esquecer. O mercado se transformou de uma maneira que é incrível, né? A cauda longa do mercado, ela se tornou realmente incrível. A gente dizer hoje, eu estou em tal parte do mundo, ou em tal parte do país, dizer aqui as coisas são diferentes, é uma miopia na minha visão.
Por quê? O mercado mudou. Uhum. O competidor não é mais o imediato teu. O competidor vem de qualquer arena. Uhum. As arenas se abriram, o ecossistema se abriu. Portanto, você que está num negócio de PCs, de printer ou de software, de qualquer natureza, de soluções, de BPO, não importa. Você pode sofrer concorrências inesperadas. Portanto, ou você tem realmente uma presença de valor muito marcante, ou talvez o seu negócio esteja com um problema. Mas nesse sentido, Rafa, bem nesse sentido, mais uma pergunta importante. Qual a sua principal recomendação para o profissional que está construindo carreira em tecnologia, serviços e negócios neste momento? Legal. É um grande desafio, tá? Eu diria para as pessoas que estão, né? Estou com um filho em casa, como eu te falei, exatamente nesta etapa da vida, né? Se graduando, na área já trabalhando. E o que eu falo para ele, sabe? Você tem que ter constância, sabe? Você tem que aprofundar nos conhecimentos. E volta lá no começo, quando tu trouxeste essa questão da carreira, né? De eu estar 24 anos e as pessoas vão trocando de uma forma fácil. É bom, é ruim. Porque é o seguinte, você acaba não tendo profundidade. Você vai trocando. Antigamente, quando você tinha conhecimento de tecnologia, ela fazia muita diferença isso. Porque você vai lá, aprendeu a tecnologia A, a tecnologia B. Mas, Paulo, o que a gente vê hoje com a inteligência artificial, isso vai mudar. Tá? Por que vai mudar? Que eu vou te dizer assim, a gente fez já alguns testes, né, internamente, está usando muito inteligência artificial para a nossa área de engenharia de software para desenvolvimento. A gente vê o mercado utilizando. Se você pega um profissional da área de TI, por exemplo, júnior, para usar a inteligência artificial, ele consegue aumentar a produtividade dele em 15%, 20%. Se você pega um desenvolvedor já sênior, maduro, ele ganha 40%. Olha só. Por que isso? Porque ele tem profundidade, ele tem conhecimento, e muito aqueles que conhecem o negócio. Então, o que eu quero nessa minha fala é, você tem que ser um profissional que conheça muito mais do que simplesmente saber a tecnologia. E a gente vê muito isso hoje, profissionais que estão fechados no mundo da tecnologia, muitas vezes estão desenvolvendo algo que não sabem nem que dor resolve, para que resolve e para que serve. E para que serve, né? Então, é importantíssimo que esses profissionais hoje, eles tenham essa preocupação e essa iniciativa de entender do negócio. Né? Talvez não é que ele vá seguir uma carreira do negócio, mas realmente entender o que aquela tecnologia se propõe a fazer, o que ela está resolvendo. Essas habilidades que ele precisa desenvolver de conhecimento de negócio. Porque as coisas vão tomar caminhos diferentes do que nós vivemos até hoje. E profissionais de tecnologia têm um grande desafio, porque todo dia a gente dorme, acorda com tecnologias novas, não dá para acompanhar todas, não tem como. Não dá. Né? Então você tem que estar muito focado, entendendo qual é o teu objetivo, para onde você vai, porque é impossível. É tanta tecnologia, você dorme e, enquanto nós estamos falando aqui, já deve ter nascido... com certeza. Várias algo tecnologias. Não funciona mais e algo é novo. Exato. Rafa, para a gente chegar ao momento final, a última pergunta. E eu vou ler porque ela é importante. Tá bom. Né? O que é inegociável em uma empresa para você hoje? Inegociável para mim hoje, numa empresa, são valores, Paulo. Ok. Isso porque isso fala muito com o teu objetivo de vida, né? Com o teu propósito de vida. E se você não bate com esses valores, é algo que você não se identifica muito, que vai ser algo que vai te trazer noites mal dormidas, né? E eu acho que esses valores são fundamentais para que você consiga exercer o teu papel e ajudar aquela empresa realmente a atingir seus objetivos e, consequentemente, você atingir os seus. Então, para mim, algo inegociável é que os meus valores sejam alinhados com os valores da empresa. E tá tudo isso certo, tem a ver com felicidade. Muito. Exato. É onde eu ia chegar, porque no final, né, nós temos uma vida a ser
vivida aqui nesse tempo passageiro que nós temos aqui nessa terra, que passa por isso, né? Por você ser feliz, por você poder deixar um legado, agregar valor. Consequentemente, Paulo, você vai ter uma vida financeira dentro da expectativa que você está buscando. Eu sempre falo que é uma consequência. Né? É uma consequência. Pode olhar qualquer área. Qualquer área. Sempre tem aqueles que são normais, né? Medianos, que estão ali e tem aqueles que se destacam. Não só no profissional, que também deixa de ser profissional, pega o futebol, pega o esporte, né? Claro. Tudo na vida tem. E isso depende muito de pessoas para pessoas. Mas tem que estar alinhado com os valores, para mim, então é algo inegociável na empresa que nós tenhamos isso muito bem estruturado. Esse é um ponto importante. Senhoras e senhores, este foi Rafael Leopoldo, um profissional de larga experiência que hoje tivemos o prazer de receber aqui nos Encontros de Mercado by NDD. Rafa, sua despedida, suas palavras finais, não final, mas sim, daqui, né? A gente fala que é passageiro a vida aqui, mas enquanto, né, Deus nos permitir ficar aqui, a gente vai seguindo a vida aqui. Mas, Paulo, primeiro te agradecer pelo convite. Mais uma vez. É um prazer mesmo, né, poder estar trocando aqui, abrindo esse painel, é uma grande responsabilidade. A gente nunca sabe se ser o primeiro é bom, mandou bem. É bom ou é ruim. Mas espero ter contribuído para tornar essa jornada, essas entrevistas que você vai fazer aqui, alcance pessoas, e a gente possa de alguma forma deixar uma mensagem positiva, que ajude. Eu acho que esse é alinhado com a minha perspectiva de vida. Então, muito obrigado, né, por este convite. Obrigado a todos, né, que vão nos ouvir, né, aí nesse podcast que a gente gravou. É um grande privilégio. Conta comigo sempre, né? Sempre. O que a gente puder somar, apoiar, ajudar, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Rafael, muito obrigado pela entrevista. Um prazer te ver aqui. Obrigado a todos. Pessoal da NDD, fantástico esse momento aqui dentro. E essa será uma série que, imagino, terão muitos e muitos capítulos. Contaremos histórias de vida e histórias de empresa. Queria agradecer muito aqui também. Temos aqui, inclusive, gente hoje da NDD nos assistindo aqui, né? Tem a produção, o Anderson Kobe também está aqui. Kober está aqui com a gente também, nos seguindo, escutando toda a entrevista. E até o próximo episódio. Um grande abraço a todos e nos vemos por aí. Abraço, gente. Um abraço.